Língua Portuguesa, Leitura, Livro B, Lição 3, Aula 3. Olá, sejam bem-vindos! Vocês sabiam que na minha casa eu cultivo muitas plantas? Eu tenho uma horta. Eu planto verduras, alface, couve, salsinha, cebolinha, que eu adoro. Fica tudo numa parede do lado de fora da casa. É muito fácil, é bem simples, mas é preciso muito cuidado. Limpar as pragas, os bichinhos, aguar, remexer a terra de vez em quando. Não tem nada melhor do que colher uma folha de alface, lavar e comer, fresquinha assim na hora. Tem gente que prefere cultivar flores. E você? Você planta alguma coisa na sua casa? Onde você planta? Quintal, jardim, horta, canteiro. Dentro de casa? No quintal? Ah, no jardim. Na horta? Num canteiro. Você sabe a diferença entre essas palavras? Ah, isso mesmo. Estava no dever de casa, não é? Então, vamos a ele. Correção do dever de casa. Alfa, o que está pedindo para fazer? Leia para nós, por favor. Explique a diferença entre jardim e horta. E como você explicou, Alfa? Jardim é um lugar de flores. Horta é um lugar de verduras. E você? Como você escreveu? O Alfa está certo? Sim, ele está certo. Plantamos flores no jardim e verduras na horta. Quintal e canteiro. Eu escrevi assim. Muito boa explicação. E vocês sabiam que o canteiro pode ser de flores ou de plantas? Estou pensando numa coisa engraçada, professora. Aqui perto da escola tem um prédio onde está escrito Jardim da Infância. Será que tem plantação de crianças nesse jardim? Brincadeira não é, Beto. Jardim de infância é um lugar onde as crianças brincam, aprendem um punhado de coisas que ajudam a crescer. E você sabia, Beto, que existe berço de plantas? Berçário de sementes? Ou então sementeira? Sabia? Tudo tem a ver com a vida. Semear, crescer. Vocês leram um texto, não é? Aqui explica como plantar muda e como plantar semente. Qual a diferença? Muda é uma planta pequena. Semente é a planta que não nasceu. Eu entendo. Para nós aqui, neste momento, essas definições bastam. No texto, nós vamos encontrar instruções para plantar a partir da muda ou a partir da semente. Mas é importante a gente saber que existem maneiras mais precisas para definir. Vocês se lembram de como o engenheiro vai definindo as palavras no livro Por Dentro do Solo? O que o exercício 4 está propondo? Arregace as mangas. O que significa arregaçar as mangas? Isso mesmo, dobrar ou empurrar a manga da camisa, assim. A gente faz isso quando vai fazer um serviço com o braço que não quer sujar a roupa. Esse é um sentido próprio. E qual outro sentido tem essa palavra? Trabalhar. Arregaçar as mangas significa se preparar para trabalhar. Isso mesmo, Alfa. Vamos arregaçar as mangas e começar o trabalho. É isso mesmo que significa essa expressão. E a palavra manga? Que sentidos tem essa palavra, Beto? Manga é uma fruta, mas também existe a manga da camisa. Correto. A palavra manga tem vários significados e você deu os dois significados mais usados. Manga de camisa e a fruta. C.
Escreva outra palavra que tenha mais de um sentido. O que vocês escreveram? Que palavras vocês escreveram? Existem muitas palavras que têm mais de um sentido, não é mesmo? Às vezes o sentido é parecido, mas às vezes é muito diferente. Como é? Casa? Isso! A palavra casa tem vários sentidos. Vocês podem falar e eu vou anotando. Casa de morar é o prédio. Casa de botão é o lugar de guardar o botão. Casa de oração é o lugar de rezar ou uma igreja. Casa do esporte pode ser uma loja. São bons exemplos. Sim? Outra palavra? Qual foi? Canto. Sim, a palavra canto tem vários sentidos. A lista, vamos fazer. Canto de cantar, canto da parede, canto do cisne. Boa essa! Canto do cisne é uma expressão. O cisne dá seu canto mais bonito quando está para morrer. A gente usa essa expressão quando uma pessoa está terminando uma etapa da vida, concluindo um trabalho que nunca mais vai conseguir fazer igual. Muito legal, não é? Conhecer as palavras, entender o sentido das palavras, brincar com as palavras. Mas agora, vamos voltar para o nosso texto. Arregace as mangas. Página 32. Material necessário. Eu vou ler. Prestem bem atenção na minha maneira de ler, como eu leio cada item. Vaso com um furo na base. Pode ser garrafa plástica de refrigerante cortada, pote de margarina ou caixote de madeira. Cacos de telha ou pedaços de cerâmica para não deixar a terra sair ou entupir o furo do vaso. Pedrinhas de construção que ajudam a escoar a água. Areia para tirar o excesso de água da terra. Humus de minhoca, vendido em supermercado ou lojas especializadas. Terra, muda de planta ou semente. Observaram como eu li? Eu li a lista de material com uma entonação e as explicações com outra entonação. Exatamente como eu acabei de falar agora. Dessa forma, fica mais claro para quem está ouvindo, ou mesmo para quem está lendo. Para você que está acompanhando essa leitura conosco, também fica mais fácil. Vamos observar essa lista modificada? Material necessário. Material. Outras informações. Vaso com um furo na base. Garrafa plástica de refrigerante cortada. Pote de margarina. Caixote de madeira. Não fica mais fácil para entender? Vamos ver outra informação? Material necessário. Material. Outras informações. Vaso com um furo na base ou garrafa plástica de refrigerante cortada ou pote de margarina ou caixote de madeira. Cacos de telha ou pedaços para não deixar a terra sair ou entupir o furo do vaso. Pedrinhas de construção que ajudam a escoar a água. Areia para tirar o excesso de água da terra. Viram essa outra forma de organizar a informação? Há muitas maneiras. Tudo depende de onde você vai publicar a sua instrução. Num jornal, não dá para fazer dessa forma. Num livro de receitas, seria possível fazer assim. Vamos aproveitar para entender duas palavras: escoar e excesso. Pedrinhas ajudam a escoar a água. O que significa escoar? Isso mesmo, deixar a água correr. Deixar a água atravessar a terra até sair do vaso. Se a terra ficar presa, o que acontece? Isso mesmo, vira uma molhança, uma poça d'água. A raiz não firma. Outra palavra é excesso. Areia para tirar o excesso de água da terra. A areia fica no fundo do vaso.
A água desce, passa pela areia e vai embora. Bem pensado, não é? E finalmente chegamos ao ponto principal: humus de minhoca. Quem se lembra do humus de minhoca? Isso mesmo, Alfa, lá da história do Pedro e do João. O engenheiro estava mostrando algumas folhas caídas no chão e João falou: "Você esqueceu as minhocas?" "Não", disse o engenheiro. "As minhocas cavam túneis no solo, por isso têm o apelido de engenheiras. Quando cavam, elas comem a matéria orgânica. Aí, claro, fazem cocô." "E o que acontece depois?" perguntou Pedro com cara de nojo. "As fezes das minhocas se transformam em humus." "E o que é humus?" perguntou João. "É adubo natural", respondeu o engenheiro. "Solo com humus é muito bom para as plantas crescerem." "Estou gostando de aprender sobre solos, mas estou preocupado com o mascote", disse João. "Se ele veio por aqui, nós vamos encontrar uma pista", falou o engenheiro, sentindo pena do menino. E os três continuaram andando em busca de outras pegadas. As fezes das minhocas se transformam em humus. "E o que é humus?" perguntou João. Vocês se lembram da resposta do engenheiro? É adubo natural. Solo com humus é muito bom para as plantas crescerem. Tem gente que produz humus em casa. É muito fácil. E com isso não precisa comprar no supermercado. É só usar as minhocas e o resto de sobras de comida. As minhocas fazem o resto. Já sabemos o que precisamos de material. Vamos agora aprender como plantar. Vocês já leram o texto em casa. Também fizeram o exercício 3. Ele pede para explicar as semelhanças entre plantar uma muda e plantar uma semente. O que é semelhante para plantar uma muda ou uma semente? Eu vou fazer um quadro para a gente observar bem o que é igual e o que é diferente. Eu vou falando e vocês vão me respondendo com base no que vocês leram no texto. O Alfa e o Beto vão ficar bem atentos para conferir. Combinado? Muda, semente. Onde plantar? Vaso, caixote. Como preparar o fundo? Cacos de telha, pedrinhas e areia. Terra. Plástico grosso furado. Terra. Buraquinhos rasos na terra. Como plantar? Ajeitar a muda bem no centro do vaso, 2 dedos abaixo da borda. 3 sementes em cada buraco. Cobrir com um pouco de terra. Como cuidar? Regar até a água sair pelo fundo. 3 primeiros dias, na sombra. Depois disso, no sol, 4 horas por dia. Regar para a terra não ficar seca. Caixote em lugar arejado, sombra. Quando tiver mais 5 folhas, plantar no vaso. Escolha as plantas mais fortes. Vamos começar em ordem. Eu vou dizer o assunto e vocês vão me dizer como fazer a muda e depois como fazer com a semente. Olhem no texto para vocês me darem as respostas. Muda, semente. Onde plantar? Onde planta a muda? Isso mesmo, no vaso. E a semente? Num caixote. Muda, semente. Onde plantar? Vaso, caixote. E o fundo do vaso? Como a gente prepara? Olhem com atenção no texto. Isso mesmo. Colocamos cacos de telha, pedrinhas, areia e depois terra. E a semente? Como a gente prepara o fundo? Exatamente. Colocamos um plástico grosso furado, cobrimos com terra e fazemos buracos rasos na terra. Como plantar a muda? Isso mesmo. Precisamos ajeitar a muda bem no centro do vaso. No texto diz o quê? Sim, exato.
colocar a muda 2 dedos abaixo da borda. Agora já sabemos como preparar o fundo e já plantamos. Vamos ver agora como cuidar delas. Vamos começar pela muda? Como devemos cuidar da muda? Correto, eu vou repetir e anotar. Regar até a água sair pelo fundo. E o que mais? Correto. Nos 3 primeiros dias, deixar na sombra. E depois disso? Sim, isso mesmo. Deixar um pouco no sol umas 4 horas por dia. E regar a terra para não ficar seca. E a semente, como devemos cuidar? Exato! Devemos deixar o caixote num lugar arejado na sombra. E depois, o que devemos fazer? Isso mesmo, esperar. Quando tiver mais 5 folhas, nós temos a muda. E nesse momento, nós vamos plantar no vaso. Tudo como já sabemos fazer. Como é? Ah, sim, tem mais uma observação. Vão nascer várias plantinhas, pois nós plantamos 3 sementes em cada buraco, não foi? Aqui está dizendo que é para escolher as plantas mais fortes. Puxa vida, professora, ficou legal esse quadro. Isso é para a gente organizar a informação, é um resumo. Depois que a gente leu, fica mais fácil resumir dessa forma. Mas para explicar, precisa fazer como no texto, explicar tudo, dar os detalhes. A gente bem que podia plantar umas plantinhas aqui na sala, não é? Eu adoro pé de moleque. Dá pra gente plantar um pé de moleque? Um fala para arregaçar as mangas, o outro quer plantar um pé de moleque. Daqui a pouco vocês vão querer plantar bananeira aqui na sala, não é? Nossa língua é muito engraçada, não é? Dá pra gente brincar com as palavras. Você sabia que é assim que os poetas fazem? Eles ficam imaginando as ideias e combinando as palavras. Às vezes vem versos tão bonitos, não é mesmo? Ouça esse poema, que bonito. Ele é um poema da Cecília Meirelles. Fluência de leitura. Jardim com flores, Cecília Meirelles. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Gostaram? Viram como é bonito o jardim desse poema? Cheio de flores, cheio de cores. Viram como é bom estar de bem com as plantas? Por falar em plantas, vamos continuar a nossa leitura? Estamos aprendendo mais coisas importantes sobre o solo. Esse é o livro Por Dentro do Solo. Nós paramos, deixa eu ver, aqui na página 15. O engenheiro estava explicando sobre como o solo ficou transformado pelo humus que as minhocas ajudaram a fazer. Prestem atenção no texto e na forma como eu leio, dando vida às palavras, lendo com expressão. O engenheiro levou de volta os materiais do experimento para o galpão. Os meninos continuaram atrás de pistas do mascote. Foram andando até uma parte em que o solo era fofo e bem escuro. Quando o engenheiro voltou, Pedro já tinha uma pergunta. Este solo aqui não é de areia nem de argila. É de quê? É de humus. Lembram quando falamos das minhocas? Perguntou o engenheiro.
Os meninos balançaram a cabeça dizendo que sim. Então ele continuou. Este solo tem muita matéria orgânica que foi transformada em humus. Por isso ele é escuro e tem muitas plantas aqui. Ele também é fofo porque as minhocas o remexeram, cavando túneis. João também fez uma pergunta. Cada solo tem uma cor? E o engenheiro respondeu. Sim, o solo com humus é mais escuro por causa da transformação da matéria orgânica. O solo de argila é avermelhado porque tem um pouco de matéria orgânica e muito ferro. Já o solo arenoso é claro porque quase não tem matéria orgânica. Daqui a pouco a gente vai entender mais de solo do que as minhocas, resmungou João. Mas onde será que o mascote foi parar? Pedro achou engraçado o comentário do amigo, mas segurou o riso. Sabia que ele estava mesmo preocupado com o sumiço de seu cachorrinho. Os três agora caminhavam sobre outra parte do terreno com solo avermelhado. Pedro andou mais depressa e ficou distante de João e do engenheiro. Os dois seguiram devagar e conversando. Este solo também é argiloso, não é? Perguntou João. Sim, João, mas ele está úmido porque um funcionário da obra costuma molhar o terreno. É para diminuir a poeira, não é? Ah, estou vendo que você também entende de solo, brincou o engenheiro. Sabia que o solo argiloso, quando está úmido, deixa marcas fortes de pegadas? Nesse instante, Pedro gritou. Corram aqui! João chegou voando. O que foi? Pedro mostrou. Veja, são pegadas do mascote. João deu um pulo de alegria. São dele mesmo! Vamos atrás delas! As pegadas estavam bem marcadas. O coração de João batia forte, mas... Logo depois daquela parte meio molhada do solo argiloso, começava uma área com grama. Já não havia mais pistas do mascote. João quis entrar pela grama, mas o engenheiro alertou. Não entrem aí. O mato está alto e cheio de plantas com espinhos. Vamos descer e dar a volta pelo outro lado. Mas o mascote pode ter machucado a pata? João perguntou preocupado. Os cachorros são espertos, não se preocupe, disse o engenheiro. Do outro lado, nada de pegadas do mascote. Os meninos sentaram no chão, estavam cansados e um pouco tristes. Pedro olhou para aquele terreno enorme e perguntou. Um terrenão desses dava uma bela plantação, não dava? O engenheiro concordou. É verdade, Pedro, mas a maior parte desse terreno já sofreu muita erosão. Não serve para plantar. João estava com o pensamento longe, mas ouviu aquela palavra nova e perguntou. Erosão? O que é isso? Então o engenheiro se sentou ao lado dos meninos e disse. Erosão é o desgaste do solo. E por que o solo desgasta? Não. E por que o solo gasta? Quis saber Pedro. Às vezes, o solo se desgasta pela própria ação da natureza. Vento, sol, chuva, mudanças de temperatura, explicou o engenheiro. Mas outras vezes, o solo se desgasta por ação humana. E como é que os humanos fazem o solo se desgastar? Perguntou João. O engenheiro respirou fundo e falou. O desmatamento e as queimadas são as ações humanas que mais desgastam o solo. Eu não sei o que é desmatamento, mas nunca fiz isso, disse Pedro. O engenheiro riu e continuou. Com certeza você nunca desmatou, Pedro. Desmatar é retirar as árvores e as outras plantas de um terreno. É deixar o solo sem cobertura. E o que acontece com o solo sem cobertura? Perguntou João. O engenheiro explicou. Ele vai sofrendo o desgaste da natureza, do sol, da chuva, do vento. Vai perdendo seus nutrientes, como o humus. Vai deixando de segurar as raízes das plantas também. Até que um dia
o solo fica tão pobre que não serve mais para plantar. Pedro lembrou que também não sabia o que era queimada, e o engenheiro falou: a queimada também é uma maneira de retirar a cobertura do solo. Só que, em vez de machados e máquinas, o fogo é utilizado para queimar as plantas. E o solo pode ficar pobre do mesmo jeito. Que horror! Os meninos gritaram juntos. Mas por que tem gente que desmata ou faz queimada? Perguntou Pedro. Isso é curioso, disse o engenheiro. As pessoas costumam retirar a cobertura do solo para criar animais ou para fazer grandes plantações. Ué, espantou-se João. Mas as pessoas retiram as plantas para plantar? Pois é, João, tentou explicar o engenheiro. É porque as pessoas preferem plantar somente aquilo que podem vender para ganhar mais dinheiro. Mas este solo aqui do terreno não foi desmatado para plantar nada, falou Pedro. É verdade, concordou o engenheiro. Aqui as plantas foram retiradas para construir um monte de casas. Sobrou um pouquinho de vegetação aqui e ali, mas tudo vai sair durante as obras. A gente continua na próxima aula. Vamos entender como o solo se desgasta. Resumo da aula. Hoje nós resumimos o texto usando um quadro resumo. Cecília Meirelles resumiu as emoções dela sobre um jardim, escrevendo um poema. Como nós podemos resumir a nossa aula? Vocês já observaram quanta coisa a gente aprende a cada dia? É tanta coisa que fica até difícil resumir, não é? Aprendemos o sentido das palavras. Aprendemos o sentido de muitas expressões. Arregaçamos a manga para entender o texto. Os materiais, como plantar mudas, como plantar sementes. E quase plantamos bananeira e pé de moleque, não é, Beto? Vamos ver o que temos como dever de casa? Dever de casa. Dever de casa. Leitura, livro B, página 33, exercício 1. Fluência de leitura. Página 44, treinar os verbos. Treinem bastante os verbos. Vejam se vocês conseguem falar sem ler, falar de cor, mas sempre com a entonação correta. Combinado? Até a próxima!